Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar sobre duas possíveis saídas e uma possível chegada no elenco do Furacão para o restante da temporada 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar dos assuntos do vídeo de hoje. 3 informações são as principais que a gente vai comentar. O zagueiro Pedro Henrique, que chegou ao Atlético em 2019, vindo do Corinthians, pode estar deixando o Furacão e os clubes interessados na contratação do defensor seriam do futebol dos Estados Unidos, da Major League Soccer, e do futebol português. Essas informações são dos jornalistas Nadia Mawad e Guilherme Moreira, do portal GE.com, e quem também pode estar deixando o Atlético Paranaense é o volante Léo Cittadini, que também chegou ao clube em 2019 e interessa ao Cruzeiro, segundo informação do jornalista Samuel Venâncio, em parceria com a Monique Vilela, e também ao Vasco da Gama. Essa informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Esportes. E, por fim, a informação também do jornalista Guilherme Moreira, no dia de hoje, o Atlético teria apresentou uma oferta para contratar por empréstimo o lateral esquerdo Paulinho, de 28 anos, cujos direitos pertencem ao Midtjylland, clube do futebol da Dinamarca. E é sobre isso que a gente vai falar, essas possíveis saídas e a possível chegada de um jogador para a lateral esquerda. Em relação ao Léo Cittadini, eu já falei aqui em outros momentos que eu acho que o Atlético precisa encerrar alguns ciclos para abrir espaço no elenco para novos jogadores, para as categorias de base, e um dos jogadores que eu acho que realmente já passou do seu tempo adequado dentro do elenco do Atlético é o Léo Cittadini, até pelos problemas recorrentes de lesão. Então, se o jogador tem interesse nessa negociação, nessa mudança de ares, como parece que de fato tem, eu acredito que não haveria problema o Atlético liberá-lo imediatamente, se fosse o caso, seja para Cruzeiro, seja para Vasco da Gama. É um jogador que vem sido pouco aproveitado e de maneira pouco consistente até pelos problemas físicos. Por outro lado, embora eu defenda que o Pedro Henrique poderia sim ser negociado pelo Atlético, eu acho que o momento da negociação ele exige alguma cautela, e eu explico. O Pedro, por mais que ele seja um jogador tecnicamente bastante oscilante, inconsistente, ele passa por algumas fases bastante ruins, mas é com folgas, com sobras, o segundo melhor jogador de defesa do elenco do Atlético, atrás apenas do Thiago Heleno. O Pedro é bastante superior, seja Zé Ivaldo, seja Matheus Felipe, seja um Kaique Rocha, que pouco foi testado nesse momento, não passa nenhuma segurança de que poderia ser titular no caso de uma eventual saída. Então, o que eu gostaria de dizer quando eu digo isso? Que o Pedro Henrique não pode ir embora? Não, o Pedro Henrique pode sim ser negociado, desde que e somente se o Atlético já tiver identificado no mercado um alvo de bom nível, viável economicamente e que chegue com qualidade suficiente para se tornar titular de forma imediata. Porque para um time que está nas oitavas da Copa do Brasil, nas quartas da Copa do Brasil, indo para as oitavas da Libertadores da América, não dá para você abrir mão de um zagueiro titular nesse momento da temporada de maneira impune, sem ter um substituto já muito bem pensado e com a negociação já bem engatilhada. Então, repito, se o Atlético quer vender o Pedro Henrique, não vejo problema nenhum. Acho que, inclusive, que acelera o processo de reformulação de algumas peças desse elenco que, de fato, precisam deixar o Furacão. Mas a necessidade de um substituto, ela é assim, indispensável. A gente não pode abrir mão do Pedro Henrique sem ter essa questão muito bem solucionada. E em relação ao Paulinho, lateral esquerdo de 28 anos do Midtjylland, lá do futebol da Dinamarca, de um modo geral, é um jogador que foi pouco conhecido aqui no Brasil, fez carreira na Europa, está bem lá na Dinamarca, tem sido titular, tem tido alguns números até interessantes. Então, de um modo abstrato, e eu me comprometo a fazer uma análise um pouco mais detalhada dele para vocês, caso essa negociação avance e seja concretizada, eu não teria nada contra a chegada desse jogador. Acho, inclusive, que faz bastante sentido. Mas me preocupa que o Atlético siga fechando algumas portas para as categorias de base que antes estavam muito mais abertas em alguns momentos de sucesso do clube. Então, por exemplo, o Vinícius Cauê,
que está se recuperando de lesão, é verdade, mas já tem alguma idade, tem passagens por categorias de base, já disputou Campeonato Paranaense pelos aspirantes, já jogou profissionalmente em alguns momentos. Acredito que poderia ser testado e experimentado para ver se ele consegue suprir pelo menos essa vaga de reserva imediato do Lucas Esquivel, que já está treinando, aguarda somente a abertura da janela para ser regularizado e estrear com a camisa do Furacão, antes de analisar a possibilidade de gastar dinheiro, seja para contratar por empréstimo, seja em definitivo, um lateral de 28 anos, por melhor ou pior que ele possa ser. Não estou aqui fazendo uma variação de nível técnico. Então, que a minha grande questão com a chegada do Paulinho, a possível chegada do Paulinho, porque não existe nada confirmado ainda, o Atlético aguarda uma resposta do clube dinamarquês, é justamente essa. Eu preferiria ver o Atlético abrindo um pouco mais de espaço para sua base, que conta também com o Léo Derek, um lateral bem mais agressivo que o Cauê. Eu sei que a torcida costuma gostar mais dele do que do próprio Vinícius Cauê. Então, grande questão é essa. O Atlético não deveria fechar essa porta para a base de imediato, muito menos investir na contratação de um jogador de 28 anos, sem ter descartado primeiro as possíveis soluções caseiras. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.